Olá a todos, bem-vindos à Amos TV. Vou então neste vídeo resolver a questão número 2 da prova número 5, feita então pelos professores Paulo Ribeiro e pela professora Raquel Azevedo de Portal Mate, com o objetivo de preparar os alunos para o exame de 2014 de Matemática do nono ano. Este é um exercício número 2 da prova 5, que consiste no seguinte: na figura 2, que é esta figura que vocês podem visualizar aqui no canto direito, estão então representadas duas circunferências tangentes aqui no ponto A. Sabemos que o ponto A e o ponto B são pontos da circunferência de centro em O. Os pontos A, B, A, D, E, F e G são pontos da circunferência de centro em C. Sabemos ainda que esta reta BG é tangente à circunferência de centro em O aqui no ponto B. Quer dizer que aqui este ângulo faz aqui um ângulo de 90 graus, não é? Uma reta tangente a uma circunferência, a partir do ponto de tangência, o segmento passa no ponto de tangência e no centro é sempre perpendicular a essa reta tangente. Os pontos de AH são pontos da reta BG. O segmento da reta AF é um diâmetro da circunferência de centro em C, tudo bem? O ponto I é um ponto segmento de reta CE, o ponto J é um ponto segmento de reta EF. Os segmentos de rota, peço desculpa, os segmentos de reta CF e J são então paralelos, ok? Poderá estar envolvida alguma questão relativamente à semelhança nestes dois triângulos, sendo se estes dois segmentos são paralelos. Sabemos que a amplitude de A ou B, né, deste setor circular aqui é exatamente 60 graus. Sabemos que o ponto H é a interseção destas duas retas, do segmento da reta OF e da reta BG. Sabemos que a medida do comprimento da circunferência de centro em O, quer dizer, o perímetro, né, é exatamente igual a 8π, e sabemos ainda que o comprimento, aqui a distância da ATF, é exatamente 16 unidades de comprimento. Quer dizer, temos aqui três questões, vamos então resolvê-las. Questão 2.1. Determina a medida do perímetro do setor circular AOB, representado aqui na figura 2, assombreado, apresentando o resultado arredondado às centésimas. Ok? Mostra como chegaste à tua resposta. Quer dizer, o perímetro deste setor circular AOB, o perímetro de AOB, né, deste setor circular, quer dizer, este perímetro vai ser aqui o comprimento do arco AB, será exatamente aqui o comprimento do arco AB, mais aqui o comprimento destes dois segmentos, de OA e OB, mais aqui OA, mais OB, né? E reparem que este OA e OB são exatamente dois raios. Então, ok, vamos começar por aí, vamos começar por determinar aí o raio, depois o comprimento do arco e depois somar tudo então para termos o perímetro. Quer dizer, como é que eu vou buscar o raio? Deixa-me lá ver esta informação toda que anda aqui. A medida do comprimento da circunferência de centro em O contém A, quer dizer, a medida aqui, o perímetro desta circunferência é 8π. Tudo bem, se o perímetro desta circunferência é 8π, e eu sei que o perímetro de uma circunferência é exatamente igual a 2π vezes o raio, ou então π vezes o diâmetro, como quiserem. E se eu quero aqui descobrir o raio, quando tenho o perímetro, se eu resolver aqui esta equação em ordem ao raio, dividindo então ambos os membros por 2π, eu tenho que o raio há de ser exatamente igual ao perímetro a dividir por 2π. Sendo assim, quer dizer, o raio, o perímetro é 8π, o 2π é 2π, obviamente. Quer dizer, aqui estes π podem cancelar e ficamos com 8 meios, e 8 meios é exatamente 4. Quer dizer que o raio aqui da circunferência mais pequenina é exatamente igual a 4 unidades de comprimento. O que isto quer dizer, né, é que AO é exatamente igual a 4 e também é igual a OB, né? Tudo bem. Quer dizer, o que falta aqui é eu determinar este arco, né, o comprimento aqui deste arco AB. Farei isso exatamente aqui neste slide. E para terminar aqui o comprimento do arco, vocês podem fazer aqui uma relação de 3 simples. Quer dizer, o comprimento
todo da circunferência, né? O comprimento todo da circunferência, há de estar exatamente para uma amplitude de 360 graus. Assim como a amplitude deste setor circular há de estar para um comprimento do arco correspondente x. Então, tudo bem, vamos fazer exatamente essa regra 3 simples. Eu tenho o perímetro, tenho o comprimento da circunferência, né? Então eu posso dizer que 8π está então para 360 graus, assim como o comprimento deste meu arco AB está para a amplitude aqui do setor circular, que eu penso que temos. Amplitude do ângulo AOB, exato, é 60 graus, assim como 60 graus. Este comprimento do arco AB há de estar então para a amplitude aqui do setor circular, que são 60 graus. Quer dizer, isto agora é resolver esta regra 3 simples em ordem AB. Posso então dizer que o comprimento deste arco AB é exatamente igual a 60 vezes 8π, a dividir então por 360. 60, quer dizer, 60 a dividir por 360. Posso cortar aqui estes zeros, né? Cancelar. 6 a dividir por 36 dá um sexto. Então eu tenho que AB há de ser exatamente igual a 8π sobre 6. O que tornando esta fração irredutível, eu posso então dizer que o comprimento deste arco AB podia dividir tudo por 2 e dá então 4 terços de π. Tudo bem, temos aqui o comprimento do arco. Vamos então calcular o perímetro do setor circular. Assim, temos então que o perímetro do setor circular AOB é exatamente igual aqui ao comprimento do arco, que é 4 terços de π, mais 2 vezes o raio, quer dizer, se o raio é 4, vou ter aqui mais 8. Agora, eles pedem que façamos aqui um arredondamento exatamente às centésimas. Ok, eu aqui vou ter que usar a máquina por causa do π, não tenho hipótese. Quer dizer, 4 terços vezes π dá 4, 18, mais 8, mais 8. Isto dá aproximadamente, quer dizer, na minha calculadora tenho 12,188, aproximando as centésimas, dá 12,19, isto em centímetros? Não, ok, unidades de comprimento. E temos então aqui o perímetro do setor circular. Bem, passemos então aqui à segunda questão. Admite que a amplitude do arco FG, quer dizer, a amplitude aqui deste arco, é exatamente igual a 50 graus. Determina a amplitude em graus do arco AD, quer dizer, deste arco aqui. Ok. Como é que eu vou então fazer isto? Bem, olhando aqui assim com um pouco de atenção, quer dizer, eu se souber um destes ângulos, não é? Se souber algum destes ângulos, eu posso aplicar então a forma dos ângulos excêntricos interiores. E eu penso que, quer dizer, dá para obter este ângulo aqui AHD, não é? Este ângulo é possível obter porque lá está aquela situação de esta reta tangente, esta reta BH é tangente aqui à circunferência mais pequena em D, e este segmento DO é perpendicular a essa reta tangente, o que forma assim aqui um ângulo de 90 graus, e nós sabemos que aquele ângulo exato é de 60. Então quer dizer, eu vou apenas fazer assim aqui, desenhar um pouco melhor este triângulo BHO, quer dizer, este triângulo é retângulo aqui em B, por causa desta situação da reta tangente. E este ângulo aqui é 60 graus, que dizem-nos aqui no enunciado. Quer dizer, se eu quiser este ângulo aqui em H, basta aplicar a soma dos ângulos internos de um triângulo, não é? Então, eu aqui diria que a amplitude do ângulo OHB é exatamente igual a 180 menos 90 mais 60. Ok? Então posso dizer que a amplitude aqui do ângulo OHB é exatamente igual a 180. 90 mais 60 são 150. Então quer dizer que a amplitude aqui do OHB há de ser exatamente igual a 30 graus. Quer dizer que este ângulo aqui é 30 graus. Este. E este ângulo é um ângulo excêntrico interior. E este ângulo excêntrico interior tem uma fórmula, não é? Então, quer dizer, a amplitude daquele ângulo AHD
há de ser exatamente igual à soma, porque é um ângulo excêntrico interior, é igual à soma dos dois arcos, metade dessa soma, cujos arcos são, quer dizer, vamos aqui da interseção até esta extremidade, encontramos aqui o arco GF, e vamos da interseção até outra extremidade, e há de aparecer lá o arco DA. Quer dizer, nós temos esta amplitude que são 30 graus, é uma questão de fazer aqui o posicionamento. Aqui teremos então 30, igual GF, dizem-nos que é 50 graus, quer dizer, teremos então aqui 50 graus, mais o arco DA, né, que é o que a gente quer, sobre 2, quer dizer, isto agora é só resolver a equação. Multiplicamos ambos os membros por 2 e fica então 60 igual a 50 mais aqui o amplitude do arco DA. Subtraindo então 50 ambos os membros, teremos então que o arco DA é exatamente igual a 60 menos 50, ou seja, aqui o arco DA é simplesmente igual a 10 graus e isto estava resolvido. Ok? Passemos então aqui à questão, à última questão, né, deste grupo, a questão 2.3. Admite que o quociente entre a medida da área do triângulo EIJ, que é este triângulo assim aqui mais pequenino, e a medida da área do triângulo CF, que é aqui o triângulo maior, é exatamente igual a 0,0625. Qual é o valor de IJ? Quer dizer, como eu tinha dito há pouco na abordagem ao exercício, estes dois triângulos são semelhantes devido a estes dois segmentos serem paralelos. Então vou aqui dizer que o triângulo, devem referir isso, EIJ, é exatamente semelhante ao triângulo maior, que é o ECF. Isto pelo critério AA, né? Dois ângulos iguais, quer dizer, este ângulo em E é comum aos dois, e depois se estes segmentos são paralelos, esta reta concorrente, por exemplo, EC, corta estas duas e JCF com a mesma inclinação, formando aqui os mesmos ângulos. Então, critério A, ok, dois ângulos iguais, tem os ângulos todos iguais, né? Se tem dois, o terceiro obrigatoriamente terá de ser igual. E então, se tem dois ângulos iguais, daí a gente é suficiente dizer-nos que tem dois ângulos iguais, porque se tem dois obriga o terceiro a ser também. E então referimos o critério A e a partir daí podemos aplicar então as ideias todas de semelhança de triângulos. Então quer dizer, como é que eu vou pensar aqui em IJ? Eu tenho aqui o quociente entre áreas, não é? E o quociente entre áreas semelhantes é igual à razão, mas à razão ao quadrado. Okay? Não, o quociente entre duas áreas de figuras semelhantes é exatamente igual ao valor da razão, mas atenção, à razão elevada ao quadrado. Se estivessem a dividir volumes de sólidos semelhantes, seria igual à razão ao cubo. Quando estamos a falar em comprimentos de lados ou então em perímetros, a divisão dá-me a razão, simplesmente a razão. Então, quer dizer, eu se quero obter aqui J, eu dar-me a jeito de ter CF, porque eu poderei dizer que, atenção que esta razão que aparece aqui também é uma razão de redução. Então, eu, pela semelhança, eu posso dizer que o quociente, isso é uma razão de redução, quer dizer, o lado mais pequeno, com menor comprimento, terá que ficar em numerador. Então, o quociente entre IJ e CF há de ser exatamente igual à razão. O que isto é equivalente a eu dizer que IJ ou JI é a mesma coisa, multiplicando então CF por ambos os membros, é exatamente igual à razão vezes aqui o comprimento de CF. Então, eu aqui tenho que saber duas coisas. Tenho que saber o comprimento CF, né? E tenho que saber a razão. Quer dizer, a razão há de sair daqui. O comprimento CF, se AF é um diâmetro, né? Se AF é um diâmetro, CF é metade desse diâmetro. Então, relativamente a CF, eu posso dizer que CF é exatamente metade de AF. Né? Se AF é um diâmetro, CF é um raio, há de ser metade. O que é equivalente a dizer que CF, e eu tenho aqui o valor do diâmetro, que é 16, será então metade de 16. Ok? Então CF é simplesmente igual a 8 unidades de comprimento. Quer dizer, já temos CF, apenas falta determinarmos a razão. Determinarei a razão depois. Ok. Vou determinar a razão do outro lado, relativamente a espaço, mas vou só passar aqui este quociente, né?
Tem então aqui a área do triângulo EIJ. Eu tenho aqui a área do triângulo EIJ, a medida da área, a dividir pela área do triângulo ECF, e tenho que isto é exatamente igual a 0.0625. Se os triângulos são semelhantes, eu sei então que a área deste triângulo EIJ a dividir pela área do triângulo ECF, isto é exatamente igual à razão de semelhança, mas à razão ao quadrado. O que destas duas equações eu posso concluir que a razão de semelhança, neste caso a razão de redução ao quadrado, há de ser igual a 0,0625. Resolvendo esta equação, eu posso dizer que a razão é igual à raiz quadrada, não é? Mais ou menos, mas como estamos a falar de uma razão de semelhança, terá de ser positiva, 0,0625. Quer dizer, esta é a questão 2 do caderno, vocês podem usar aqui a calculadora, mas eu nem vou, ok? O que eu vou fazer aqui é uma manipulação destes números. Eu posso dizer que isto é equivalente a dizer que a razão é a raiz quadrada do quociente, quer dizer, e aqui vou dizer que é 625, não é? E quantas casas é que eu desloquei a vírgula? 1, 2, 3, 4. Então a dividir por 10.000. 10.000, exato. Quer dizer, reparem que 625 a dividir por 10.000 é exatamente igual a este número. E depois vou atender à propriedade dos radicais que me diz que a raiz de um quociente é exatamente o quociente das raízes. Sendo assim, isto é equivalente a eu dizer que a razão é exatamente igual à raiz quadrada de 625 a dividir pela raiz quadrada de 10.000. E reparem, 10.000, para isto até ficar com valores que vocês conhecem, 10.000 é 100 vezes 100. E então em denominador vou aplicar a propriedade das raízes que me diz que a raiz de um produto é simplesmente o produto das raízes. Então isto é equivalente a dizer que a raiz, reparem lá, terei aqui a raiz 625 e reparem que 625 é um quadrado perfeito. E aqui separando tenho que a raiz de 100 vezes a raiz de 100. O que é equivalente? Raiz de 625 é exatamente 25. Raiz de 100 é 10, vezes a raiz de 100 que também é 10. O que é equivalente a dizer que a razão é 25 sobre 100. E 25 sobre 100 é nada mais do que 0,25. Então a razão de semelhança de redução é exatamente 0,25, ou seja, 1/4. Voltando então aqui ao cálculo de JI, eu direi que esta medida de JI é simplesmente igual à razão, e a razão é 0,25, ou 1/4, como preferirem, vezes CF, que é 8, quer dizer, 1/4 de 8. 1/4 de 8 é simplesmente, quer dizer, dividem por 2 duas vezes, né? 4, 2, dá 2. Então é a resposta B. Fica então aqui a sugestão de resolução para este problema número 2 da prova modelo número 5. Fica desde já um grande abraço e votos de excelente desempenho no vosso exame. Então, até um próximo vídeo.